Bem-vindos a mais uma aula do canal Matemática Sem Mistérios. E hoje falaremos sobre classe de equivalência de uma fração e também do conjunto dos números racionais absolutos. Então, começamos pela classe de equivalência de uma fração. Como montar? O que vem a ser a classe de equivalência de uma fração? É um conjunto de frações equivalentes. Então, por exemplo, nós temos aqui a classe de equivalência, da fração 2/3. Então, a primeira coisa que eu faço é escrever a primeira fração, que é a fração dada, 2/3. Na sequência, eu vou multiplicando pela sucessão de números naturais, tanto o numerador quanto o denominador, por esse mesmo número. Então, se eu multiplicar o numerador por 2, que seria o próximo número natural, porque 1 já está aqui, ó, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, que é o primeiro número natural. No segundo número natural, 2, então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. O próximo seria o 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, sempre multiplicando a fração base, que é a fração inicial, que eu quero a classe de equivalência dela, pela sucessão de números naturais. E assim, como o conjunto de números naturais é um conjunto infinito, a classe de equivalência também será uma classe de equivalência de frações infinitas. Baseado nisso, nós podemos começar a dar as primeiras nomenclaturas, dizendo que o que é um número racional? É o número da classe de equivalência. Então, o 2/3, o 4/6, o 6/9, o 8/12, o 10/15 e assim sucessivamente, são todos números racionais. E todo número natural é também racional. Por que eu posso dizer que eu posso montar uma classe de equivalência de um número natural? Por causa das frações aparentes. Nós vimos em frações aparentes no canal que temos números naturais saindo de valores de frações aparentes. Por exemplo, 6/3. 6/3 é igual a 2, é um número natural. E ela é uma fração aparente porque ela apresenta como resultado um número natural. Então, também existe a classe de equivalência dos números naturais. E, por esse motivo, nós podemos chamar que todo número natural é também um número racional. E agora, o conjunto dos números racionais absolutos, então, porque já temos condições de falar sobre eles. Nós vamos representar o conjunto dos números racionais absolutos pela letra Q+. Por que Q+? Futuramente vocês vão aprender o conjunto dos números inteiros, onde nós vamos ver números negativos. E os números negativos nós vamos representar pelo sinal menos. Logo, os números positivos serão representados pelo sinal mais, e os números positivos são considerados absolutos. Então, Q+. Então, ele será o conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto representado pelas frações. E uma fração, nós já vimos que é um numerador A sobre um denominador B, aonde esse B não pode ser um número zero, então ele tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos ter divisão por zero. E, logicamente, vamos considerar que o A e o B sejam números naturais, que são os números que nós já conhecemos, o conjunto que conhecemos. Assim sendo, nós podemos entender que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais absolutos, porque acabamos de ver que frações aparentes, elas pertencem à classe de equivalência dos números racionais. Portanto, os números naturais, que são os resultados dessas frações equivalentes aparentes, são números naturais e, portanto, estão dentro do conjunto dos números racionais. E no canal, nós já temos aulas sobre conjuntos, onde nós aprendemos toda essa simbologia, onde nós usamos contém, está contido, entre relação de conjuntos.
e lá tem muito mais informação. Acessem a aula e vocês vão obter essas informações, vão adquirir esse conhecimento. Diante disso, nós podemos também montar um diagrama com esse conjunto de números racionais, aonde nós temos a representação de uma barra, poderia ser um círculo, como vocês quiserem, mas aqui no caso eu coloquei um retângulo, e esse retângulo todinho é a representação dos números racionais absolutos. E como falado acima, que os números naturais estão contidos nos números racionais, está aqui. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais, como representei. E ao lado, separado, nós vamos ter as frações impróprias, né? Aquelas frações aonde nós vamos representar o conjunto dos números fracionários. Então, lembre-se, eu separei aí os naturais dos fracionários, porque nós temos as frações aparentes e as frações impróprias. Então, fica a dica para vocês aí de 2 exercícios para treinar esse conteúdo. E eles são, primeiro, ter a classe de equivalência do número racional 1/4. Então, montem a classe de equivalência conforme a explicação dada hoje. E qual é a classe chamada número racional 3, que também foi comentada na observação com vocês. Obrigada pela companhia de vocês. Até quarta-feira, onde iremos corrigir esses exercícios e fazer os comentários do conteúdo novamente. Inscrevam-se no canal clicando-se no sininho para obter novas informações sobre novas aulas. Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês acharam a aula proveitosa e outros possam também assistir, assim ele vai indicar para outros as aulas. E compartilhem essa aula também para ajudar a divulgar o canal, onde outras pessoas vão ter oportunidades de assistir também a aula. Até quarta-feira e obrigada, pessoal!